Saudamos a todos os nossos queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da Palavra de Deus. Aqui estamos para o estudo da lição número 13. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da Tua graça. Queremos nos regozijar na graça e no Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus. Cobre-nos com a Tua bênção, derrama sobre nós o Espírito Santo, sobre mim, sobre os meus queridos irmãos, e abre a nossa mente para entendermos a Tua palavra. Concede-nos aquilo que mais queremos, a santidade de Jesus em nossa vida. Em nome de Jesus é que pedimos. Amém. A lição número 13, o Evangelho e a Igreja. Vivendo o Evangelho na Igreja. O Evangelho é para ser vivido na Igreja e no mundo. A Bíblia menciona que a Igreja criada por Jesus Cristo tem um propósito de salvar, de preparar um povo para a volta de Jesus. E a imagem que mais me cativa da igreja é aquela imagem de igreja hospital. O que é uma igreja hospital? Igreja hospital é que atende bem os doentes, os enfermos pelo pecado. Pessoas que realmente estão necessitadas, carentes da graça de Deus. Pessoas reconhecidamente pecadoras, como a mulher adúltera, que merecia a morte, que estava a ponto de ser apedrejada, mas Jesus Cristo demonstrou graça, demonstrou amor. Eu não te condeno, vai e não peques mais. Queridos, a igreja de Deus foi colocada no mundo para servir e para salvar. E o verso áureo em Gálatas 6, verso 10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Assim como pai e mãe, marido e esposa devem tratar bem, principalmente os da família, assim também nós, como membros da igreja, deveremos tratar bem ao nosso próximo, principalmente aos que são da fé. Porque realmente a igreja deve ser conhecida pelo amor que nos une. Já no passado, já no primeiro século, a igreja cristã era conhecida por uma igreja de amor. Os pagãos olhavam para os cristãos e diziam: vejam como eles se amam. As pessoas da nossa comunidade devem olhar para a nossa igreja e devem exclamar: vejam como eles se amam. Porém, na igreja da Galácia, para as igrejas para as quais Paulo escreveu a sua carta, eles estavam se mordendo, se devorando uns aos outros, em ódio, em críticas, em intolerância. E agora a imagem que Deus quer criar na nossa mente é a da igreja hospital, onde os enfermos pelo pecado são bem-vindos. E tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Esta é a lei da vida. É uma lei invariável. Alguns produtores de batata decidiram guardar as melhores e as maiores batatas para si mesmos e resolveram plantar as menores. Depois de algumas colheitas insatisfatórias, eles descobriram que a natureza havia reduzido sua plantação de batatas ao tamanho de bolinhas de gude. Com esse desastre, eles aprenderam que existe uma lei importante que deve ser respeitada. Eles não poderiam reter para si mesmos as melhores coisas da vida e utilizar as sobras para a semente, porque a lei da vida decretou que a colheita será sempre o reflexo do plantio. A colheita reflete o plantio. Aquilo que você planta, você vai colher. Paulo aplicou este princípio em Gálatas capítulo 6 e os versos 1 a 10. Em lugar de membros que se mordem e se devoram uns aos outros, a igreja deve ser um lugar em que o Espírito nos leve a colocar os outros antes de nós mesmos. Entender que somos salvos pela graça deve nos tornar humildes, mais pacientes e compassivos em nossa maneira de tratar os outros. Na parte de domingo, restaurando os caídos. Restaurar os caídos. Isto me chama a atenção
porque esta foi a missão dada pelo Pai Celestial para o Filho Jesus Cristo. Na profecia de Isaías, capítulo 58, e eu convido você para abrir a Bíblia, aqui lemos, capítulo 58 e os versos 7 a 10. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor teu Deus responderá, gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, se tirares do meio de ti o estender o dedo, o falar a vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Esta é a missão da igreja na terra: abrir a mão para o pobre, estender a mão, mas nunca estender o dedo em riste, em acusação, em condenação. A missão de Jesus Cristo, anunciada também aqui em Isaías capítulo 42, veja, e o verso 7. Abra sua Bíblia. Isaías, o capítulo 42 e o verso 7. A missão do Pai para o Filho e a missão do Pai para você e para mim. Para abrir os olhos dos cegos. Esta é a missão da igreja. Para tirar da prisão os presos. Essa é a tua e a minha missão. E do cárcere os que jazem em trevas. Queridos, Deus colocou a igreja para ser uma luz, mas uma luz não condenatória, uma luz salvífica, uma luz restauradora, uma luz que salva. Por isso, a imagem e a ilustração de igreja hospital, ela calha bem, ela cai direitinho dentro do conceito que Deus tem para a igreja. O conselho de Deus, dado através de Paulo, em Gálatas capítulo 6 e o verso 1, abra sua Bíblia agora, em Gálatas capítulo 6, e o verso 1, vamos ver o conselho que Paulo está dando. Leia comigo. Gálatas capítulo 6 e o verso 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Com a ideia de igreja hospital, nós diríamos aqui, se você vê uma pessoa chegando no pronto-socorro do hospital, todo sujo de sangue, todo maculado, todo com a roupa rasgada, com a perna quebrada, se você encontrar uma pessoa nesta situação, chegando na igreja, falando agora da forma espiritual, uma pessoa pecadora, uma pessoa que reconhecidamente é condenada por todos, ele pode ter vícios, ele pode ter pecados imorais, sexuais, pecados de bebidas ou de drogas, seja o que for. Se você perceber que algum irmão da igreja está nesta situação, vocês que são médicos espirituais, vocês que são aqueles como Jesus Cristo que estende a mão para curar e para levantar os que caem, vocês que são espirituais, encaminhem com tal espírito de mansidão este irmão. Louvando a Deus porque você não está numa situação como aquela. Você está numa situação de ajudar, de estender a mão e não estender o dedo. Seu conselho, o conselho de Paulo aos Gálatas, é um conselho realista. Os seres humanos não são perfeitos. A igreja não é um clube de santos. Não. A igreja é um clube de pecadores que reconhecem a necessidade de perdão, reconhecem a necessidade de um Salvador. Por isso nós nos damos bem dentro da igreja, porque é um grupo de pecadores buscando a graça divina. Louvado seja Deus! Os seres humanos não são perfeitos e nem mesmo os cristãos mais dedicados estão isentos de cometer erros. Paulo deu aos Gálatas conselhos práticos sobre como lidar com situações difíceis quando elas surgirem. Paulo agora dá conselhos práticos de como viver no Espírito Santo. Paulo demonstra que a primeira
evidência de que uma pessoa está andando no Espírito Santo é o relacionamento amável com os outros. Andar no Espírito Santo, viver no Espírito Santo, é ter um relacionamento amável e bondoso, misericordioso com os nossos semelhantes. Por isso que diz em Mateus capítulo 18, verso 15 a 17, Mateus capítulo 18 e os versos 15 a 17, fala mais ou menos, Jesus está falando mais ou menos o mesmo princípio enunciado por Paulo em Gálatas 6:1. Vamos ler Mateus capítulo 18, versos 15 a 17. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Você não sai por aí contando o pecado do teu irmão. Você não leva direto para a comissão da igreja. Você não vai correndo para o pastor contar o pecado do seu irmão. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só, entre você e a outra pessoa. Se te ouvir, ganhaste ao teu irmão. Mas se não te ouvir, ainda não leva para a comissão? Ainda não expõe diante da igreja? Então o segundo passo diz aqui, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E o verso 17, e se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Queridos, se nós dermos todos esses passos, falando e chorando e orando com o nosso irmão que está em pecado, chorando com ele, e depois de um tempo trabalhando com ele, se não conseguirmos nenhum êxito, pegarmos mais uma pessoa ou 2 e irmos com esta pessoa e orarmos com ele e aconselhar este irmão que está em ofensa, está em pecado, chorando com ele, mostrando amor para com ele. Muitos, ou diria, a maioria dos casos poderia ser resolvido, poderia ser resolvido já neste primeiro e no segundo passo. Mas existem casos que precisa ser comunicado à igreja e à comissão da igreja. Mas nós podemos primeiramente dar os 2 primeiros passos de Mateus capítulo 18, versos 15 a 17. Existem 2 formas de agir quando um irmão nosso cai em pecado. A primeira forma, podemos encorajá-lo e conduzi-lo ao trono da graça. E esta é a bendita estratégia de Deus para restaurar os que estão caídos. Encorajá-los e conduzi-los ao trono da graça. A segunda forma, podemos estender o dedo, condenando, e parece que os irmãos da Galácia estavam exatamente usando esta segunda forma, estendendo o dedo e acusando. Os zelosos da lei eram sem misericórdia com os pecadores. Mas a característica mais marcante de Jesus Cristo e do seu ministério na terra era a misericórdia com os pecadores. Os santarrões daquele tempo, os fariseus daquele tempo, até se irritavam com Jesus Cristo por tão misericordioso que ele era com os pecadores. Queridos, graça e misericórdia. A Igreja de Deus é uma comunidade de pecadores em busca da graça. Assim como não abandonaríamos uma pessoa que caísse e quebrasse uma perna. Como membros do corpo de Cristo, devemos bondosamente cuidar de nossos irmãos e irmãs em Cristo que podem tropeçar e cair, enquanto trilhamos juntos o caminho para o reino de Deus. Na parte de segunda-feira, cuidado com a tentação. Todos os conselhos que você e eu damos para o nosso irmão que está em pecado, nós devemos aplicar estes conselhos na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, aquele que cuida de estar em pé, olha, não caia. 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 12. Esse texto de 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 12, a minha mãe diz, e outras pessoas da minha igreja também dizem, que quando eu era menino, pequeno ainda, e pediam se alguém tinha um verso de cor e queria vir até a frente para recitar o verso, eles dizem que eu costumava ir à frente da igreja e repetir este texto aqui de 1 Coríntios 10, verso 12. Aquele, pois, que cuida de estar em pé, olhe, não caia.
Eu, quando criança, repetia este verso sem entender este verso. Simplesmente eu repetia. Mas, queridos, hoje, depois de adulto, eu entendo este verso. Se nós estamos andando com Jesus Cristo, estamos no caminho da santificação, já fomos salvos por Jesus. Quem está andando com Cristo é porque está salvo. Estamos no processo da santificação, mas nós podemos cair, nós podemos pecar. Naquilo que nós reprovamos os outros, naquilo que nós aconselhamos e advertimos os outros, nós também podemos falhar. Por isso a lição de segunda-feira está dizendo: cuidado com a tentação. Disse Natã para Davi, o profeta Natã disse para o rei Davi: tu és este homem, se referindo ao pecado de adultério e também de assassinato. Davi adulterou com Batseba e Davi matou Urias, o heteu, marido de Batseba. Isto foi um pecado grande aos olhos de Deus. Porém, quando Davi foi acusado pelo profeta Natã: tu és este homem, Davi não justificou seu pecado, Davi não se desculpou, Davi reconheceu o pecado e disse: eu pequei. E no mesmo instante Deus disse: perdoado está o teu pecado. Queridos, a expressão traduzida olhando por ti mesmo, cuide para que você não caia no mesmo erro, esta é uma expressão que significa literalmente considerar cuidadosamente ou prestar cuidadosa atenção. Então o que Paulo disse literalmente foi: mantenha o olhar atento sobre si mesmo, para que o pecado também não o pegue de surpresa. Todos temos a mesma natureza pecaminosa que está em oposição a Deus. Todos os membros da igreja, pastores, anciãos e membros, todos temos a mesma natureza pecaminosa inimiga de Deus. Não existe nenhum ser humano na terra, vivendo na terra, que não tenha essa natureza pecaminosa inimiga de Deus. Mesmo nós que estamos salvos em Jesus Cristo, mesmo nós que fomos gerados pelo Espírito Santo e temos a natureza santa de Jesus, ainda temos, guerreando nos nossos membros, como disse Paulo em Romanos capítulo 7, essa natureza pecaminosa que nos leva a praticar coisas que nós não deveríamos e não gostaríamos de praticar, mas quando menos percebemos, estamos praticando e corremos para os pés de Jesus e pedimos perdão. Então, com o nosso espírito, queremos amar e obedecer os mandamentos de Deus, mas nos nossos membros existe uma lei, a chamada lei do pecado, que guerreia e que tenta dominar a nossa vida. Mas em nome de Jesus Cristo, nós vamos suplantar, pelo poder do Espírito Santo vivendo em nós, vamos suplantar a natureza pecaminosa e matá-la à míngua de fome e fortalecer a natureza santa e espiritual dada pelo Espírito Santo para você. E queridos, nós vamos ser fortes em Jesus Cristo, mas vamos ser misericordiosos com aqueles que caem. Assim, sem o poder refreador do Espírito Santo de Deus, poderíamos nos entregar a quase qualquer pecado. Essa consciência da nossa verdadeira identidade fora de Cristo pode nos impedir de cair no pecado da justificação própria e nos tornar mais solidários com os que erram. Quando eu encontro pessoas que são duras demais com os que erram, eu percebo que existe uma falta de graça, uma falta de misericórdia. Porque todos nós que somos pecadores, devemos entender um pecador que está caído, um viciado que está dependente das drogas, uma pessoa que diz assim: eu não consigo vencer, pastor, eu não consigo deixar este pecado. Em vez de acusá-lo, nós deveremos chorar com ele, porque é assim mesmo. Cada um tem que descobrir, por experiência própria, que o poder está em Jesus e que o nosso eu tem que morrer cada dia. Uns demoram mais para aprender, outros demoram menos, mas todos nós precisamos aprender esta lição, a negação do eu. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu tenho que aprender a negar-me as coisas que eu desejo. Eu tenho que crucificar o meu eu. Eu tenho que submeter a minha vontade à vontade de Jesus Cristo, que deve ser soberana na minha e na sua vida. Na parte de terça-feira, levando as cargas uns dos outros. Condenar aqueles que caem em pecado,
pode parecer normal, humanamente falando. Mas, queridos, na perspectiva divina, não é cristão condenar, não é cristão estender o dedo, criticar aqueles que estão caídos. Seria o mesmo que num pronto-socorro de um hospital, os médicos e os enfermeiros estivessem criticando os doentes ensanguentados, aqueles que chegam ali de um acidente com perna quebrada, com braços quebrados, e o médico e os enfermeiros começassem a criticar tais pessoas. Não, ali não é lugar de crítica, ali é lugar de restauração e de cura. A igreja é um hospital, sim, para os doentes, machucados pelo pecado, escravizados pelo pecado. Em Gálatas capítulo 6 e os versos 2 a 5, abra sua Bíblia e vamos ler Gálatas capítulo 6 e os versos 2 a 5. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não do outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Vamos então analisar este verso 2, queridos. O verso 2 está dizendo o quê? Levai as cargas uns dos outros. O que significa levar as cargas uns dos outros? Nós temos que aprender a não viver para nós mesmos. Primeiramente, como observou Timothy George, todos os cristãos têm fardos. Todos têm fardos. Nossos fardos podem ser diferentes em tamanho, em forma, e podem ser de natureza variada, dependendo da ordem providencial da nossa vida. Para alguns, é o fardo da tentação e as consequências de uma falha moral, como está em Gálatas 6:1. Para outros, pode ser uma doença física, distúrbio mental, crise familiar, falta de emprego, opressão demoníaca ou uma série de outras coisas. Mas nenhum cristão está isento de fardos. Todos nós. E nós precisamos aprender a ajudar os outros, porque alguns têm fardos mais pesados. Eu tenho conversado com a minha esposa e analisado alguns casos. Eu digo para ela: Leila, você percebe que esta pessoa, ela tem um fardo mais pesado que o nosso? Existem pessoas que têm fardos mais pesados, que sofrem mais. Isso é indiscutível. E elas precisam de ajuda. Uma mão auxiliadora que ajude a levantar o fardo. Em segundo lugar, Deus não pretende que carreguemos sozinhos todos os nossos fardos. Quando você divide o seu fardo com alguém, quando você pede oração por um problema, por uma dificuldade sua, você está dividindo o fardo, porque esta pessoa vai estar orando por você. E esta pessoa vai ser simpática a você, porque você está pedindo ajuda. Dificilmente a pessoa para quem você está pedindo ajuda, dificilmente ela vai criticá-lo. Geralmente a pessoa para quem você pede ajuda, pede um favor, essa pessoa se aproxima de você com outro espírito. Por isso que quando Jesus Cristo, lá junto ao poço de Jacó, em Samaria, ele estava ali e chegou a mulher samaritana para pegar água, Jesus Cristo pediu um favor. Quando Jesus Cristo pediu um favor, dá-me de beber, por mais que ela fosse samaritana e ele judeu, ela abriu o coração. Queridos, quando nós pedimos que alguém ore por nós, eu estou passando por dificuldades, eu tenho um pecado, eu tenho um vício, eu preciso que você ore por mim, eu preciso que você jejue por mim. Esta pessoa vai ser misericordiosa. Você está dividindo o fardo. Paulo condenou a atitude de autossuficiência, querer carregar o fardo sozinho, como sendo um orgulho humano. Quando nos recusamos a admitir que também temos necessidades e fraquezas, isto é o orgulho humano. Um exemplo disso está nas palavras de Paulo, quando ele diz: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. 2 Coríntios 7:6. Fala de Tito vindo para ajudar a aliviar o fardo de Paulo.
Ele estava feliz porque com a chegada de Tito. Observe que o consolo divino não foi dado a Paulo na sua oração pessoal, mas por meio da companhia de um amigo, pelas boas notícias que Tito trouxe para Paulo. A chegada de Tito foi um consolo divino para Paulo. Deus usa outras pessoas para nos ajudarem. Deus usa outras pessoas. A amizade humana é uma bênção. A amizade humana na qual levamos as cargas uns dos outros faz parte do propósito de Deus para o seu povo. Seja amigo, em nome de Jesus. Seja amigo das pessoas, ajudando as pessoas a levarem seus fardos. Na parte de quarta-feira, a lei de Cristo. Quando a Bíblia diz aqui, cumprireis a lei de Cristo, vamos ler. O verso 2 diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Que lei de Cristo? A lei mencionada no capítulo 5, verso 14. Paulo não está falando de uma lei que já não foi comentada, já foi discutida, já foi falada. Ele está falando de uma lei de Cristo já mencionada no capítulo 5, verso 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo é um mandamento que resume os 6 últimos mandamentos da lei de Deus. Os 10 mandamentos são divididos em 2 partes, em 2 tábuas de pedra, não é? A primeira tinha 4 mandamentos que falavam do amor a Deus. E os 6 últimos mandamentos falam do amor ao próximo. Amor a Deus e amor ao próximo. Esta é a lei de Cristo. A lei de Cristo se resume nestes 2 mandamentos, mas ela pode ser detalhada, esta lei de Cristo pode ser detalhada, pormenorizada em 10 princípios chamados de 10 mandamentos. Essa é a lei de Cristo. Quando nós demonstramos amor uns com os outros, quando nós ajudamos uns aos outros a levar as cargas, nós estamos cumprindo a lei de Cristo, porque quem ama, cumpre a lei. A lei de Deus se resume no amor a Deus e amor ao próximo. O verso 3 diz: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Queridos, se alguém pensa ser alguma coisa, há pessoas que têm um alto conceito de si mesmas, acham-se melhores do que outras. Este é um pensamento ruim, espiritualmente falando. Nós devemos saber e entender que nós somos fracos como todos. Nós somos dependentes de ajuda como todos. Nós carecemos de amizade como todos. Nós precisamos que alguém nos ajude a levar os nossos fardos como todos precisam. Por isso não devemos ter essa falsa impressão, essa falsa autoavaliação, achando que nós somos melhores do que os outros, ou maiores do que os outros. Eu me lembro bem da oração do fariseu, não é? Que diz: graças te dou porque não sou como este publicano que está aqui do meu lado. Graças eu te dou porque eu devolvo o dízimo, porque eu guardo o sábado, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Ele estava se exaltando. E queridos, ele estava cumprindo exatamente o que Paulo está condenando aqui. Se alguém cuida ser alguma coisa, ou seja, se alguém tem um alto conceito de si próprio, está enganado. Nós devemos ser humildes, porque aqueles que são humildes podem ser usados por Deus. A nossa avaliação diante de Jesus Cristo sempre mostrará que somos pessoas pecadoras. Diante de Jesus Cristo nos vemos como pecadores, mas salvos pela graça de Jesus Cristo. A lei de Cristo, portanto, é a lei do amor. A lei moral não foi anulada com a vinda de Cristo. Em vez disso, a lei moral, representada pelo amor, continua a desempenhar um papel importante na vida cristã. A lei dos 10 mandamentos está plenamente em harmonia com a vida dos salvos em Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele se responsabiliza em gravar os mandamentos de Deus na vida daqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Ao levar os fardos uns dos outros, não apenas estamos seguindo os passos de Jesus, mas também estamos cumprindo a lei.
No verso 2, quando ele fala fardos, usa a palavra baros, que refere-se a uma carga pesada. Todos temos cargas pesadas, precisamos da ajuda de alguém para carregar. Mas quando ele fala no capítulo 6, verso 5, de fardo, ele usa uma palavra grega diferente, portion. E esta palavra se refere à mochila do soldado. Ou seja, um soldado tem a sua própria mochila para carregar. Essa não é a carga pesada do nosso irmão que nós temos que ajudá-lo a carregar. Essa é a nossa carga que nós temos que carregar, porque cada soldado de Jesus Cristo tem a mochila com todas as suas provisões que ele mesmo tem que carregar. Uma outra pessoa não pode carregar para mim. Mas aquela carga pesada que se refere a outros pecados, a outras doenças, a outros problemas, nós precisamos ajudar os nossos irmãos a carregar. Existem alguns fardos que as pessoas podem nos ajudar a carregar, mas há outros que nenhum ser humano pode carregar por nós, ou seja, a nossa própria mochila. Como o peso de uma consciência culpada. Ninguém pode tirar o peso da minha consciência culpada. Só eu posso, aos pés de Jesus Cristo, confessar o meu pecado. E Ele tira o peso da consciência culpada. O sofrimento e a morte. Para esses precisamos contar com a ajuda de Deus somente. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No verso 4 diz: mas prove cada um a sua própria obra. O que Paulo quer dizer no verso 4? Prove cada um a sua própria obra. Você tem que analisar para saber se as obras que você está praticando no dia a dia são obras da carne ou obra do Espírito. Se são obras da carne, então você não nasceu do Espírito. Mas se você está praticando a obra do Espírito, ou seja, o fruto do Espírito Santo, então é porque você foi gerado pelo Espírito Santo e Deus está sendo glorificado na sua vida. Na parte de quinta-feira, semear e colher. A semeadura determina a colheita. É a lei da causa e efeito. Vamos ler então a partir do verso 6, capítulo 6, e os versos 6 a 10. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Interessante que Paulo, ele não tinha salário. Paulo está dizendo que o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Confirmando o pensamento de Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele diz que aquele que prega o Evangelho deve viver do Evangelho. Isso está de acordo com o conceito que Paulo está expressando aqui no verso 6, que aquele que instrui as pessoas no caminho da salvação, ele deveria ser mantido por essas pessoas que estão sendo instruídas no caminho da salvação. E no verso 7, não erreis, ou seja, não se enganem, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Em outras palavras, Deus não se deixa zombar. Nós podemos brincar com bola, ou com peteca, nós podemos brincar com muitas coisas, mas nós não podemos brincar com Deus. Vocês se lembram dos dois filhos, Nadab e Abiú, de Arão, que entraram como que estivessem brincando no templo, estavam bêbados, e Deus os matou, eles foram fulminados? Com Deus não se brinca. Nós podemos considerar a bondade e a misericórdia de Deus, mas também temos que lembrar que Deus merece o nosso respeito, a nossa reverência, porque Ele é santo, o santo de Israel. Por isso não devemos brincar com Deus, não devemos zombar de Deus, não devemos escarnecer de Deus, lembrando que tudo que o homem plantar, ele também vai colher. Esta é a lei da causa e do efeito. Deus é o juiz supremo e no fim todos nós teremos que pagar o preço por nossas ações. O princípio universal é: tudo que o homem plantar também colherá.
Mas muitos são tentados a pensar que com eles será diferente. Penso mais ou menos assim: comigo será diferente, eu não vou colher exatamente o que eu plantei. Eu posso semear a semente que eu quiser, mas a colheita continuará sendo uma colheita boa. Queridos, por que nós vamos pensar que com todo mundo acontece, conosco não? Louvado seja Deus, porque Deus minimiza, Deus diminui a colheita. Se não fosse a misericórdia de Deus, se nós tivéssemos que colher exatamente o que nós plantamos, nós seríamos esmagados e destruídos, porque plantamos muitas sementes ruins, principalmente na juventude, e nós colheríamos muitos males na velhice. Mas mesmo nesta lei universal, tudo que o homem plantar ele também colherá, mesmo nesta lei universal, vemos estampada aqui a misericórdia de Deus, porque Ele não permite que você colha exatamente o que você plantou. Ele diminui o sofrimento. Louvado seja Deus. Em Atos capítulo 5, verso 1 a 5, fala de Ananias e Safira, que plantaram a mentira, o engano, a desonestidade, e colheram, foram mortos, morreram perdidos. Em Lucas capítulo 22, verso 3, tem a história de Judas, que plantou a semente do roubo. Ele era infiel, ele era desonesto, ele era um ladrão, roubando o dinheiro, ele era o tesoureiro do grupo e roubava o dinheiro que era colocado na bolsa e ninguém sabia, mas Jesus sabia. E esse pecado repetido dia após dia, mês após mês, durante os 3 anos em que ele andou com Jesus, resultou numa colheita terrível, porque ele traiu Jesus Cristo e se enforcou. Queridos, mas vemos por outro lado em Daniel capítulo 1, verso 8, que Daniel, ele plantou a boa semente da temperança. A boa semente de uma dieta alimentar de acordo com o que Deus criou no princípio, com base em legumes, frutas, legumes, verduras e muita água, muita água. E Deus recompensou este princípio de temperança na vida de Daniel e dos seus 3 companheiros. James Dunn observa: um equivalente moderno é que somos livres para escolher, mas não somos livres para escolher as consequências de nossa escolha. Livres para escolher, mas não somos livres para escolher as consequências da nossa escolha. Nós devemos praticar o bem, especialmente para aqueles que vivem dentro da nossa casa. E depois, principalmente para aqueles que vivem dentro da nossa igreja. E depois, principalmente para aqueles que vivem na nossa comunidade, no nosso bairro. Principalmente para aqueles que cruzam o nosso caminho. A nossa esfera de ação vai crescendo. A esfera de ação de misericórdia, de boas obras, de caridade, essa esfera vai crescendo, vai aumentando. E Deus vai nos usando para influenciar pessoas, para salvar pessoas. Queridos, eu li sobre o pastor Robert Pearson, que foi por muitos anos presidente da Conferência Geral da Igreja Adventista. Ele disse: eu batizei um médico e depois de 30 anos eu encontrei pela segunda vez, eu encontrei este médico lá na cidade de Londres, na Inglaterra. E quando eu encontrei este médico, ele veio conversar comigo. Ele disse: pastor Pearson, depois que eu fui batizado, eu me desviei, eu pratiquei pecados, eu fui disciplinado na igreja. E neste período em que eu estava afastado da igreja, alguns membros da igreja me procuraram e queriam estudar a Bíblia comigo, dar estudos bíblicos para mim. E este médico, com lágrimas nos olhos, disse: pastor Pearson, eles queriam dar estudos bíblicos para mim, mas não era de estudos bíblicos que eu precisava. Eu precisava de um pouco de amor. E ele disse: eu, como adventista, sabia muito bem dar estudos bíblicos. Eu conhecia a doutrina do santuário, a doutrina, eu guardava o sábado como todos guardavam, eu devolvia os meus dízimos. O que eu precisava não era de estudos bíblicos, eu precisava de amor, de compreensão. Queridos, a nossa igreja precisa ser um lugar de amor, de compreensão, de misericórdia. Aquele grupo de recepcionistas que ficam na porta da igreja são realmente recepcionistas.
para darem um abraço, um sorriso, as boas-vindas. Para quem? Para os membros da igreja, para o ímpio e também para o drogado, para aquela mulher que vem bem vestida e para aquela mulher que vem mal vestida, para aqueles que vêm para a igreja do jeito que estão, sujos ou maltrapilhos. Aquela equipe de recepção na porta da igreja não funciona, nunca funciona como fiscal, mas como recepcionistas, para darem um abraço, o sorriso de Jesus Cristo na face deles. É isso que nós precisamos, tornar a igreja um hospital, que recebe com carinho e com amor todos os que chegam até ali. A igreja é um hospital. A igreja não é um clube de santos, mas é um clube de pecadores arrependidos, buscando graça, buscando misericórdia. Vamos ser misericordiosos com os nossos irmãos que sofrem. É interessante que na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa entre os pastores evangélicos protestantes dos Estados Unidos. Foi feita uma pesquisa de como eles olhavam, como eles consideravam o alcoolismo. O que os pastores pensavam sobre o alcoolismo? Descobriram que aqueles pastores que consideravam que o alcoolismo era simplesmente um pecado, eles eram procurados por apenas 2,3 alcoólatras em média por ano. Enquanto que aqueles pastores que consideravam que o alcoolismo era mais uma doença que precisava ser tratada, estes eram procurados por 9,3 alcoólatras por ano. Quase 4 vezes mais de alcoólatras procuravam os pastores que os olhavam como pessoas enfermas e que precisavam ser tratadas desta doença do alcoolismo. Por que esta diferença? Porque não são muitas as ovelhas perdidas que pediram socorro para alguém que as considera somente como pecadoras e que as ameaça e condena. No livro Educação, página 78, diz: unicamente pela simpatia, fé e amor podem os homens ser atingidos e enobrecidos. Eu deixo com você então esse pensamento, meu querido irmão, do livro Educação, página 78. Unicamente pela simpatia, fé e amor podem homens e mulheres serem atingidos e enobrecidos, salvos. Que Jesus Cristo nos use nessa estratégia de simpatia, fé e amor, fazendo da nossa igreja um hospital, onde os doentes serão bem-vindos e abraçados com amor e misericórdia. Que Deus te use a você e a mim, em nome de Jesus. Amém.